A paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo aqui. Hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre o vídeo aí que está circulando do irmão Marcelo, ali dos Estados Unidos, nosso ex-cooperador da Congregação Cristã no Brasil, ali dos Estados Unidos, né? Ele renunciou ao cargo, era um pregador que nos últimos dias, as últimas pregações, veio modificando o seu entendimento. Claro que a partir de que começa a examinar mais as Escrituras, isso tende a acontecer com todos os irmãos, independente até irmãos que continuam na congregação, mais sábios, mais, né? Porque todo entendimento das Escrituras leva a uma espiritualidade até maior. Os irmãos acham que alguém que conhece a Escritura, que entende muito bem dela, não tem Espírito Santo. Pelo contrário. O Espírito Santo está naqueles que o buscam, né? Naqueles que Deus não nega, tá nessa comunhão perfeita com Ele. Mas aquele que tem um conhecimento maior, ele chega a ter até uma maneira mais fácil, encontra-se uma maneira mais fácil de chegar naquela pessoa que às vezes tem já uma outra denominação, uma outra cunho religioso ou ateu, né? Ou aqueles que são de seitas. Ele tem mais uma facilidade maior em entregar o evangelho a esta pessoa. O irmão Marcelo ele foi criando esse conhecimento, né? A gente sabe que ele começou na última pregação dele, eu até coloquei aí, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, ficou muito conhecida. E a gente sabe que poderia ter continuado na congregação, né? Mesmo falando dessa forma que ele estava, porque houve relatos que, por Davi Trevisan, por exemplo, que foi lá visitar, né? O ancião do conselho foi lá visitar, deixou essa fala para ele que ele poderia, né, que de vezes que perseguiram ele, foram lá atrás para denunciar o irmão Marcelo porque estava pregando diferente. E o irmão falou que ele falou nada além do que a verdade, então poderia continuar. Mas ele, por perseguições, irmãos, entendam uma situação. Dado a perseguições que ocorrem nas regiões, né, que tem aí na congregação, algumas regiões que não tem condição da pessoa ficar. Eu presencio situações aqui, testemunho de irmãos muitas vezes, que são terríveis, situações que os irmãos não fazem ideia, de perseguição na família. Então, às vezes, alguns conseguem ficar na congregação, né, enfrentando tudo isso, né, não fica se envolvendo com assuntos diversos, vai para a igreja e volta, e outros já não tem essa né, não consegue. E também não é obrigado, claro que a pessoa tem que se sentir bem onde ela for, né. Se ela procurou outra denominação e está bem, louvado seja Deus, né? Mas tem regiões que ocorre esse fato, e tem regiões que são tranquilas, são irmãos aí de ancião regional, né? Que são mesmo espiritual, os irmãos são de Jesus Cristo, né? Então esses irmãos, eles lidam com as diversas situações, faz o pastoreio do seu rebanho da forma correta, né? Mas lá para ele não deu. Então ele foi... Os irmãos perguntavam, eu respondi que ele estava congregando aí, né, indo na Batista, e acabou que agora vem esse vídeo aí que eu vou soltar aí, que ele batizou-se na Batista. Irmão Marcelo, eu te batizo no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Caixa disso, tem pesada. Do mesmo jeito que eu vejo alguns da Batista, outra denominação, Assembleia de Deus, vêm e se batizam na congregação, eu sempre achei muito estranho isso. Tanto que agora mudou, né? O irmão sabe que agora teve aí as falas que não é para ficar obrigando a pessoa a batizar, correto? Então,
Veja que ponto, olha que análise profunda a gente vai chegar aqui, irmãos. Prestem atenção. Parece, né, que a gente vai falar aqui, aqueles que são, acho que a gente está falando contra a igreja, outros falam que a gente está defendendo, passando pano, outros são críticos. Mas é que vocês, se viver um lado extremo, se viver um extremo, vocês não entendem tudo isso. Se vinham batizar na congregação irmãos da Assembleia, que muitas vezes eram selados, né, a promessa, falava em língua, né, e irmãos de 30 anos na Batista, né, que tem lá um conhecimento bíblico, né, e vai lá e era obrigado a batizava. A congregação fez aí uma abordagem, uma fala que não era para ficar obrigando a pessoa a batizar. Se a pessoa se sente bem com o batismo dela, eu não sei se ia aceitar como membro, assim, para ter cargo na igreja. Mas falaram que não era para ficar obrigando ninguém a se batizar, correto? Perfeito. Então, para mim, falei, nossa, que bom, né? Porque é um entendimento novo isso. Se a pessoa não conheceu Jesus Cristo em outro lugar, é a fé dela. Uma só fé, um só batismo. Não é entrar em mérito de batismo. Mas quem lá não batiza o nome de Jesus, né? Porque o batismo, irmão, o batismo é uma profissão de fé. Não adianta batizar, seja de qual modo for, e não tiver uma fé verdadeira, uma conversão genuína em Jesus Cristo. O batismo é um mandamento para você trazer à tona toda aquela comunidade que você está aceitando a mesma fé, né? Então, por isso fala, quem crer, já vem primeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Mas, né, a gente passa pelo batismo por uma profissão, por um mandamento. Entretanto, tem muitos que não creram. E tem muitos na congregação que foram batizados, por exemplo, a minha esposa, porque falou para ela, você tem que batizar, vai lá, vai que hoje é o último dia, né? Eu mesmo, foi um dia, estavam os músicos indo oficializar, eu era músico, tocava no culto à noite, e um dia o encarregado aí falou, se você não batizar, não vai oficializar, não vai ser músico, né? Ninguém, se não batiza, como é que vai ser? Ou seja, a gente passa por uma conversão muitas vezes depois ao longo do tempo, né? E foi o fato aí, né, de muita gente que acontece isso. Mas o batismo continua lá, foi feito o batismo, né? Embora você pode se converter com o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já achava errado vir da congregação de outra denominação e ser obrigado a batizar na congregação, né? Então, ok, pensa o que se você quiser, né? Mas até foi o ensinamento da própria congregação, não forçar as pessoas, né? Mas vamos seguir aqui com essa analogia. Agora, se a pessoa está na congregação, né, e vai para a Batista, ou vai para a denominação, ter que batizar de novo. Claro que tem o fato, igual eu falei, de algumas pessoas que foram forçadas a se batizar na congregação, pessoas que com o tempo, depois ela fala assim, nossa, mas eu não entendia nada sobre Jesus, não entendi o propósito, eu preciso me entregar, né? Está numa outra comunidade, numa outra igreja, e vai e se batiza. Entretanto, se essa pessoa está dentro da congregação mesmo, e ela quer continuar ali, né? É uma região boa para se congregar, né? Uma região boa para ter ali como uma denominação para frequentar. Às vezes a pessoa quer ter uma igreja para ir, né? Para entrar numa melhor comunhão durante uma hora ali que for, se concentrar com Deus, né? Então, essa pessoa dentro da denominação, ela não vai batizar de novo. Tem esse motivo. Eu conheci Jesus agora, dentro da igreja, dentro da congregação. Antes fui lá atrás, eu fui forçado. Tudo bem, ela congrega, ela não vai batizar de novo. Agora, por que daí, quando vai na Batista, que nem ele foi lá, né, provavelmente ele falava em língua, o Marcelo falava em língua, foi um bom pregador, inclusive da palavra, um conhecedor da palavra, e pregou aí com muita diligência nos últimos dias, e de repente vai lá, né? Parece assim uma política denominacional. A Batista, me admira um pouco assim a Batista, obrigar a pessoa a se rebatizar no nível dele. Poderia ser igual da forma que eu falei, você se sente bem, você acha que agora que você está conhecendo mesmo como é o evangelho verdadeiro, né? Então você quer batizar, e aí ele vai e batiza, né? Mas eu conheci pessoas aqui mesmo, eu conheço uma pessoa que ela foi para a Batista, tornou-se ali, né, pregador ali na Batista, né, e ele foi líder de célula, então, e não batizou, não obrigaram ele a batizar, porque se ele creu em Jesus Cristo, né, então não tem por que ele passar por batismo,
E eu conheci várias situações assim também na presbiteriana, pessoas que eram da congregação foi, né, agora se estão começando a fazer isso, né, por algum motivo aí, não sei se o que está acontecendo, mas, né, não pode ser uma obrigação. Se começar a ser uma obrigação, então estão nessa parte deles estão totalmente fora, né? Porque eu estou citando aqui como exemplo o nosso irmão Marcelo, né? Um pregador da palavra, pregando bem a Bíblia da maneira que estava, né? E batizou-se. Não sei se talvez para conseguir continuar ali, talvez anunciando o evangelho, seria necessário para a denominação. Entretanto, não creio muito que seria isso. Talvez foi dentro dele, a gente não pode julgar a intimidade de cada pessoa, né? Dentro dele, talvez ele não se sentiu bem quando ele começou a aprender, dado algumas passagens da vida dele no passado e na própria congregação, se eu não me engano foram 15 anos, né? Não sei se 15 anos como cooperador ou até mais, né? Sem ser cooperador, mas talvez ocorra esse fato no íntimo da pessoa, de falar assim, na verdade eu acho que agora que eu preciso me entregar verdadeiramente aí, mas eu não vejo essa necessidade, porque é uma só fé, um só batismo. Ele creu em outra coisa, né? É em Jesus Cristo mesmo. Então, se é uma só fé, um só batismo, não tinha necessidade. Eu vejo vocês aí no Brasil, muitos aí que estão indo para outra denominação ou indo para Batista, que seja, e passando por um rebatismo em outra denominação. Creia vocês, acredite vocês ou não, isso possa ser um pouco de exclusivismo, se estão obrigando a vocês. Porque alguém fala assim, não tô obrigando, né? Não estão obrigando eles a batizar. Ué, mas se fala para eles também que, se você não batizar, você não está respeitando algum mandamento. Se você não sair da congregação e batizar de novo, né? Porque às vezes você começa, entendeu o que eu quero dizer? Fazendo pressão psicológica. É igual a Assembleia de Deus, quando ela fala assim, eu até fiz um vídeo aí no passado, tem gente que fala que eu não falo das outras denominações, mas a Assembleia de Deus, ela fala assim, você não é obrigado a dar o dízimo, mas se você não der, entendeu? É assim, você não é obrigado. Não é obrigado a dar o dízimo, mas ele é um mandamento. Se você não der, você está fora do mandamento com Jesus. Você pode não ser salvo. Veja bem, então você é obrigado, né? Não é obrigado da maneira de forçar a pessoa assim, a dar o dinheiro, a levar lá e arrancar do bolso, mas na situação da liturgia da igreja, né? E da pressão psicológica, é obrigado, sim. Se não dá o dízimo, não é obrigado a dar o dízimo, mas se não der, você vai ser condenado ou está fora do mandamento, está desagradando a Deus. Então isso é uma obrigação psicológica, né? Uma obrigação, tá forçando a pessoa. Porque, né, às vezes fala assim, não, você não é obrigado a sair da congregação e rebatizar. Mas se você não batizar, eu contei aqui fatos de quando eu toquei, né? Não vou falar aqui que não é errado eu falar que eu toquei na presbiteriana, que eu visitei uma vez, porque, né, tem casos aí de gente que ia para a Assembleia de Deus aí, depois virou até cooperador de jovem, depois de batizado. Mas tem pessoas que, né, eu fui lá e quando ele viu que eu ainda estava tocando na congregação, ele falou para mim, você precisa decidir, ou você fica aqui com nós, ou você fica lá, ou seja, então, isso é tudo religiosidade, tudo questões políticas de igreja. Eu falei pra ele, então você tá igual a eles mesmo, porque se eu não posso vir aqui tocar com o irmão, né, de vez em quando fui convidado, já tem que virar membro, já tem que ser obrigado a ser músico da presbiteriana. Então, irmão, a gente fala aqui essa situação toda no canal, eu quero que os irmãos entendam uma situação. Tudo isso aí que envolve, né, isso, quando você começa a conhecer verdadeiramente o evangelho e ser um convertido de verdade, alguns resolvem nem sair da congregação, onde ele está. Claro que tem lugar que é insuportável, não tem como você ver uma liderança, né, pregar certas coisas ali, porque existem regiões na congregação. O próprio pai sabe disso, porque não adianta falar que eu estou aqui falando mal da igreja, porque estão sempre corrigindo esses desvios aí em outros lugares, que são terríveis, né? Tem erros que as pessoas falam lá no Braz, tem erros em algumas regiões que são absurdos. A gente vê situações aí, mesmo que eu postei ontem, um irmão sem liberdade há 30 anos porque casou com uma que não era da igreja, que não era da congregação. Depois ele ficou até ruim da cabeça, depois que voltaram a liberdade dele, ele teve problemas psicológicos graves.
né? Porque passou a vida inteira não podendo tomar Santa Ceia, ele queria tomar Santa Ceia, e agora pode, agora é da consciência de cada um, né? Agora pode casar com alguém que não é da igreja, a pessoa não perde a liberdade. Se a pessoa for lá visitar, tá lá visitando a igreja, a pessoa continua sendo músico, e antes tinha uma exclusão terrível. Aí vem gente falar que tem saudade da congregação antiga ainda, mas, né, sente saudade, a gente sente saudade, claro, de irmãos aí antigos na fé, que eram irmãos que hoje em dia tem igual, irmãos verdadeiros, irmão de amor, irmão amoroso, de amor na fé, amor por Deus, amor, serve como um bom pastoreio para a igreja, né? Tem esses irmãos. Aí a gente tem saudade desse tipo de irmão, mas falar que tem saudade da congregação antiga com as regras antigas, que você não podia saudar, não podia ter uma televisão que o povo tirava a liberdade, que você não podia saudar irmãos de outra denominação, né? É terrível, irmão. Situações ocorrem, a gente fala aqui dessas coisas que acontecem, aí a pessoa fala assim que a gente pode ser tá em cima do muro. Essas pessoas que falam que tá em cima do muro são pessoas que ainda estão procurando a denominação perfeita, né? Elas estão procurando, elas acham... O irmão Marcelo, por exemplo, se ele não se cuidar, ele vai na Batista, depois ele vai sair da Batista e vai em outra. Quando eu comecei a se envolver literalmente com o sistema, né? Mas quando você começa a conhecer Jesus Cristo de verdade, conhecer o Evangelho e as Escrituras, no independente de lugar, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, que a adoração seja em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura. Esse é o adorador que o Pai procura, né? Mas aí você fala para mim assim, mas então pode ser que seja até um desigrejado. Por que não? Mesmo que você repudie tal ato, às vezes tem cidades que a pessoa não consegue achar uma denominação para ele ir, não se sente bem na congregação, na Batista, né? Em nenhuma. Talvez, né, ele não vai se sentir bem em nenhuma. É bom visitar, tá indo sempre, visitar um, visitar outro, não tem problema nenhum. Toda a igreja vai receber você, né? Agora, você julgar alguém desigrejado porque tá ali na casa, não vai em nenhuma igreja, isso é errado, entendeu? Porque às vezes as pessoas, no seu interior, na sua intimidade, são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E essas pessoas, é engraçado que elas criticam tanto uma denominação e a outra, mas elas não conseguem, assim, conversar com uma pessoa que é ateu. Elas não enunciam o evangelho para uma pessoa que tem uma seita como denominação para ir. E seita eu não estou falando aqui igual aí fica nessa briguinha aí de os irmãos chamando a conversão de seitas, congregação falando que quem recebe salário é seita. Eu tô falando de seitas, seita mesmo, entendeu? Aí ninguém consegue anunciar evangelho para isso. Vocês ficam aí entre os que são cristãos, essa briga toda. Acho engraçado as desculpas também de alguém que foi para uma denominação, igual o Marcelo, sobre, foi lá porque logo ele vai querer receber salário lá, ou essas pessoas têm sempre esse julgamento terrível. Foi uma denominação que recebe salário, já não conseguem mais... Porque o nosso irmão Davi de Matão veio e comentou sobre as pessoas que julgam a outra denominação e muitas coisas na igreja, modos e costumes. O irmão Cláudio Marsola falou que a maior doutrina era o amor, né? Que a pessoa ficava julgando o outro. Aí, aliás, saudade do Cláudio Marsola quando ele falava algumas coisas assim que a gente não concordava, mas é um irmão que, né, de vez em quando teve essas falas que a gente pode usar, né, perante... Porque são falas que veio dele e são coisas verdadeiras, né? A maior doutrina é o amor. Isso está em Coríntios 13. Não adianta a pessoa questionar, falar, mas lá as irmãs cortam o cabelo, lá não sei o quê. E aí como se fosse tudo isso salvífico, né? Como se fosse tudo isso estivesse na Bíblia, ali que se não estivesse seguindo, né? Mas a pessoa não consegue. Ela fala que a congregação tem a verdadeira doutrina, entretanto, ela não consegue provar qual que é a verdadeira. Nosso irmão Cláudio Marsola, nosso irmão Valdir de Matão falou sobre usos e costumes, né? Questão de usos e costumes e a pessoa levar isso como a igreja é a graça. Aí a pessoa fala assim, é uma igreja bíblica, né? Vamos procurar uma igreja bíblica. As pessoas falam, mas aí há uma igreja bíblica pedindo para a pessoa batizar, né? A pessoa, né, no nível do irmão Marcelo batizando ali. Daí eu não sei, né, irmão? A gente, claro que sabe que situações ocorrem das mais diversas. Esse julgamento mesmo também, né, como eu ia dizendo, do pastor receber salário. Eu tive aqui um vizinho na frente da minha casa. Ele era pastor da Assembleia de Deus de Belém. Ele recebia um salário mínimo e a Assembleia de Deus de Belém pagava a força e a água para ele, né?
Se fosse bem, na verdade era a força, a água e o aluguel daquela casa, mais o salário mínimo. Na época, ele tinha o salário mínimo para ele sobreviver. Então, o que ocorre? Eu via muitas vezes ele ajudar as pessoas ali no portão da casa, dando leite, né, entregando cesta básica. E muitas vezes, irmão, muitas vezes que eu visitei, que eu entrei lá dentro, eles iam almoçar, às vezes era arroz e feijão, beterraba, né? E era um homem assim que vivia numa simplicidade, um homem que ele atendia a igreja o dia inteirinho, ia visitar os asilos, o hospital, ia visitar os enfermos na casa, se chamasse ele era na hora que ele ia. Tinha irmãos que sabia que ele estava sempre à disposição, tinha irmãos que às vezes paravam lá na estrada por algum motivo. Ah, furou meu pneu, o carro não quer pegar, já ligava para ele, já queria que ele fosse ajudar. E você não vê isso, você não vê esse entrosamento, muitas vezes, de quem fala, não recebo, bate no peito, eu não recebo salário, mas também, né, ele muitas vezes tem muitas pessoas que estão na congregação, não recebem salário, são homens de Deus, homens de fé. E tem outros que estão ali por poder, passando por cima desses homens de Deus, para querer chegar mais alto que ele, ou chegar mais na frente que ele, ser o ancião melhor, o ancião regional, vai passando por cima, vai querendo se alimentar do ego e do poder, né? E tem os irmãos de fé na congregação que não recebem salário, tem os irmãos de amor, amorosos, e tem nas igrejas, como eu falei, esse pastor, né? Era um homem que não tinha como negar, e ele sentava ali na casa dele, ele orava, quando ia ter culto ele orava, pegava a Bíblia, daí ele abria a Bíblia, né, em algum capítulo ali que ele achava que naquela noite ele tinha que falar aquilo para a igreja. Então ele fazia essa oração, né, ele fazia uma oração antes para Deus ajudar ele a abrir o entendimento dele daquela parte das Escrituras e levava até a igreja aquela passagem da Bíblia, né, como se fosse naquele dia ali Deus quisesse falar com alguém da mesma maneira que você fala que o irmão está lá na congregação e é através do Espírito Santo. Teve uma fala aí do nosso irmão, né, nosso irmão Luiz Carlos, que falou que a palavra de Deus pode usar de qualquer pessoa, né? Não é eu que estou falando aqui, você às vezes vai julgar eu, né? Mas é Luiz Carlos Euclides, não é eu que estou falando, foi ele, tá? Falou que Deus pode usar de qualquer pessoa, alguém, né, lá que está na rua para falar com alguém, né? Então, isso é um fato. Por que na outra denominação não pode usar? Agora, claro, a gente está falando aqui de denominações que são favoráveis a tentar enganar o povo, a ganhar dinheiro do povo, né, a extorquir o povo. Tem denominações aí que são terríveis, tem denominações que é feita para isso, né? Aqui na minha cidade mesmo tem denominação desse jeito, que criaram ali e ela pode crescer e virar uma igreja grande. Criaram justamente para isso. E tem outras que eu estou sabendo aqui que o pastor, que a pessoa que está lá é aposentado, nem recebe o salário da igreja. Que ele ali tem um grupo de pessoas que cuidam dos tesoureiros, né, que cuida do valor que entra na igreja, tudo. É tudo aberto para as pessoas saberem o que foi gasto, o que não foi. E o pastor com a esposa não recebe nada. Então tem esses fatos. Como é que você vai sair julgando todas as denominações? Não é mesmo? Eu peço que você se inscreve no canal aí, que a gente vai criando assim um conhecimento maior junto. Aqui eu vou falar sobre vários assuntos. Esse canal vai sempre falar assim, a gente vai trazer assuntos de outra denominação, assuntos diversos da atualidade, e eu vou mostrar assim um pouco mais do meu dia a dia, que eu fiz um vídeo aí que a gente foi para a cidade ali de Avaré, meu dia a dia com a esposa e filho, e a gente vai dando dicas de coisas de conhecimento assim na vida, dicas que a gente tem, que igual era o meu canal quando era mais antigo, para os irmãos, para ser um canal útil também, não só de reclamação, mas a gente vai trazendo as verdades, os conhecimentos geral, e a gente vai crescendo em fé e em espiritualidade naquele que nos salvou, né? Independente de denominação. Peço a vocês que se inscrevem no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque às vezes tem irmãos aí que ainda está preso naquilo na denominação, ou alguma coisa que fizeram para ele na denominação, e ele não se sente bem, não se sente mais livre em Jesus Cristo, talvez está aí, às vezes a pessoa está passando por uma situação até de depressão, porque muitas vezes não entendeu ainda o propósito de Jesus Cristo, e a gente vai chegando lá. Deus abençoe grandemente a todos aí, a paz de Deus. A santa paz de Deus a todos os irmãos, hoje 9 de dezembro, olha, projeto Cesta Básica para os jovens e crianças, os cultos de jovem, a criançada ajudando a mocidade, junto com os cooperadores de jovem, olha a benção que Deus preparou, Passos, Minas Gerais, está aqui no Mateus
da administração. Só glória. Essa aqui é a cesta modelo. Olha, a benção. Ensina o teu filho o caminho do amor. Tudo fruto da mocidade e das crianças. Glória a Jesus. Mais de 180 cestas básicas. Louvado seja Deus. Hoje, a 1h da tarde, as crianças vêm junto com a mocidade para montar a cesta junto com os diáconos. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Esse projeto vai chegar aí